Quando um casamento chega ao fim, o mundo não desaba só por fora. Ele desaba por dentro também. O que era familiar se torna estranho, e o que era seguro passa a parecer distante. Você se pega revivendo conversas, lembrando de promessas e tentando entender o momento exato em que tudo começou a ruir. Mas a verdade é que o fim nunca chega de uma vez. Ele vem em pequenas rachaduras que vamos ignorando, até que um dia não dá mais para sustentar. E é nesse instante, quando a realidade se impõe com força, que muitas mulheres se veem perdidas, tentando decifrar não apenas o que aconteceu, mas quem elas são agora. O término não leva só o companheiro. Ele leva uma rotina, uma identidade, um pedaço de história. A dor que surge nesse momento é complexa. Não é só tristeza, é medo, culpa, confusão e muitas vezes vergonha. Vergonha por sentir que não conseguiu, por acreditar que falhou, por imaginar o que os outros vão pensar. E ainda assim, ninguém fala o suficiente sobre isso. Você acorda com um peso no peito e um silêncio que machuca. Você tenta manter o controle diante dos outros, mas por dentro sente que está despencando. E o mais difícil é que tudo muda muito rápido. A casa muda, os horários mudam, os planos mudam, e você precisa lidar com 1000 coisas ao mesmo tempo, enquanto tenta se recompor emocionalmente. Há também aquela sensação de perda de identidade. Durante anos, você foi parte de um nós. As decisões eram compartilhadas, os sonhos eram divididos, as preocupações eram 2. Agora, de repente, você precisa se lembrar de quem era antes do relacionamento, e isso pode ser assustador. Algumas mulheres se olham no espelho e não se reconhecem. Outras percebem que foram se anulando ao longo do tempo. E por mais doloroso que seja admitir, muitas descobrem que deixaram de ouvir a própria voz para manter viva uma relação que já estava morrendo faz tempo. Reencontrar-se é um processo lento, mas necessário. E nesse processo, a solidão é uma presença constante. Ela aparece no café da manhã, nas noites silenciosas, nos domingos que eram cheios e agora parecem intermináveis. Mas a solidão, apesar de doer, é também uma mensageira. Ela mostra aquilo que você vinha evitando encarar. Mostra necessidades que ficaram esquecidas, limites que foram ultrapassados, desejos que nunca foram atendidos. Olhar para tudo isso exige coragem. E essa coragem, muitas vezes, nasce do acolhimento, o seu próprio acolhimento. É quando você para de se pressionar a ficar bem rápido e começa a permitir-se sentir. Uma das partes mais importantes dessa jornada é aceitar ajuda. Nenhuma mulher deveria atravessar o caos emocional de um término sozinha. Ter amigas com quem conversar, ter alguém para ouvir sem julgar, buscar apoio psicológico ou até participar de grupos de mulheres em situações semelhantes, tudo isso faz diferença. Uma rede de apoio não resolve o problema, mas amortece a queda. Ela te lembra que você não é fraca, não é incapaz, não é exagerada. Você é humana. E toda mulher humana precisa de braços ao redor quando o mundo vira de cabeça para baixo. Depois disso, chega a fase mais desafiadora: reconstruir a vida. É quando você precisa reorganizar a rotina, revisar seus hábitos, retomar atividades que deixaram de existir, ou até descobrir novas partes de si que estavam adormecidas. Às vezes, é algo simples como voltar a caminhar sozinha, aprender uma habilidade nova ou até ter um momento do dia só seu, algo que antes era impossível. Cada pequena ação é um tijolo colocado na nova versão da sua história. E aos poucos, você percebe que recomeçar não é sobre apagar o passado, mas sobre construir um futuro sem carregar o peso dele. Também é importante olhar para o relacionamento com honestidade. Não para se culpar, mas para compreender. O que você aprendeu? Quais limites foram ignorados? O que você já não quer mais viver? Esse tipo de reflexão não serve para justificar o fim, mas para clarear o caminho daqui em diante. Porque sim, o amor pode acabar, mas isso não significa que você acabou junto.
Sua capacidade de amar permanece. Sua capacidade de crescer permanece. Seu valor permanece. E é dessa consciência que nasce a verdadeira maturidade emocional. Se houver filhos envolvidos, a responsabilidade emocional se multiplica. Eles também vivem o luto pelo fim da família como conheciam. Eles sentem medo, insegurança, saudade, confusão. E você, mesmo em pedaços, tenta ser porto seguro. É importante lembrar que você não precisa ser perfeita. As crianças não precisam de super-heroínas. Precisam de mães presentes, sinceras e afetivas. Explicar a situação com cuidado, reafirmar o amor, manter uma rotina mínima, tudo isso dá a eles um chão enquanto você busca o seu. Com o tempo, você começa a enxergar sinais de que está voltando a si. O humor oscila menos. A respiração volta ao ritmo. As lembranças doem, mas já não paralisam. Você percebe que está criando novos hábitos, que sua mente se ocupa, que seu corpo quer se movimentar. Talvez você volte a sonhar, talvez descubra talentos que nunca explorou, talvez se surpreenda com a própria resiliência. E quando menos esperar, vai notar que está reconstruindo algo valioso, a relação consigo mesma. E esse é o relacionamento mais importante da sua vida. A culpa, aos poucos, perde força. A vergonha se dissolve. A sensação de fracasso deixa de fazer sentido. Porque você entende que um casamento não termina por causa de uma única pessoa, mas por uma soma de fatores, escolhas e circunstâncias. E ninguém deveria carregar sozinha o peso do não deu certo. A verdade é que, muitas vezes, manter algo que não faz mais bem é que é o verdadeiro fracasso. E encerrar uma história pode ser, na verdade, um ato de coragem e de amor próprio. Então, se você está vivendo esse momento agora, respire. Você não está quebrada, você está em transformação. Não é o fim da sua história, é o começo de um novo capítulo. Um capítulo onde você escolhe a si mesma, onde você escuta sua própria voz, onde você coloca sua paz em primeiro lugar. A vida está te chamando para um renascimento emocional. E mesmo que o processo seja lento, cada passo importa. Cada lágrima que cai está abrindo espaço para algo novo florescer. Agora, eu quero te convidar a fazer algo por você mesma e por outras mulheres que vão assistir este vídeo. Escreva nos comentários uma frase que represente seu momento atual. Pode ser: estou me reconstruindo, estou aprendendo a me ouvir, ainda dói, mas sigo. Ou, se quiser, conte um pedaço da sua história. Sua voz pode ser exatamente o que outra mulher precisa para encontrar força hoje. E se esse conteúdo te abraçou de alguma forma, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que você sabe que precisa ser acolhida. Aqui no Caminhos da Transformação, você nunca vai caminhar sozinha.